Olá, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus, te traga muita felicidade, muita paz, muita saúde, muito gozo para você e para tua família no nome de Jesus. Vamos orar e depois vamos falar desse título: Estaria a nossa vontade acima da vontade de Deus? Estaria a nossa vontade acima da vontade de Deus? Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, eu oro por esta pessoa e com ela agora, neste momento, pedindo ao Senhor, ó Deus, que nos agracie com a Tua palavra, que esteja conosco neste momento, que dá-nos Deus, proteção, Teu amor, Tua misericórdia, Tua compaixão neste dia. Continue, ó Deus, olhando para o íntimo, ó Deus, das nossas vidas, da nossa alma, do nosso ser, e venha, ó Deus, Senhor, nos abençoar, venha transformar aquilo que precisa ser transformado. Que a saúde da nossa alma, ó Deus, possa refletir também no nosso corpo. Que tenhamos corpos saudáveis, como saudável deve estar a nossa alma. No nome de Jesus, pedimos o Senhor, continue conosco, fala conosco, esteja conosco, no nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Estaria nossa vontade acima da vontade de Deus? Isso é o que vamos meditar neste momento, após ler a palavra do Senhor, um assunto muito interessante que estava acontecendo dentro dos nossos estudos. Versículo 8 do capítulo 2 do segundo livro de Samuel diz assim: Então Abner, o filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou Isbosete, o filho de Saul, e o trouxe até Maanaim, e fê-lo rei sobre todo Gileade, e sobre todos os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo o Israel. Isbosete, o filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel, e reinou por 2 anos. A casa de Judá, no entanto, seguiu Davi. E o tempo que Davi foi rei em Hebrom, ou sobre a casa de Judá, foi 7 anos e 6 meses. Isbosete reinou por 2 anos. E Davi estava já reinando ali na casa de Judá. E reinou ali por 7 anos e meio, 7 anos e 6 meses. Vamos entender a razão desse título com o que lemos. Estaria a nossa vontade acima da vontade de Deus? Na vida que levamos nesta terra, às vezes cometemos alguns erros graves. E aqui nós lemos sobre um erro muito grave, muito grave. Questões políticas, questões estratégias, questões pessoais, desejo de manter o poder, de manter o senhorio, de manter o sucesso. Às vezes são coisas que se tornam perigosas para as nossas vidas. O desejo de ter, de possuir, de comandar, de estar acima de outros. Pode ser um abismo que nós estamos entrando nele e sem condições alguma de sair dele no futuro. Você e eu precisamos pensar nisso e precisamos caminhar junto neste assunto. Davi, lemos então que ele sai dali da cidade de Ziclag, vai para Hebrom, onde Deus ordenou que ele for ali. Então a casa de Judá feliz o coloca como rei, e percebemos que Davi está reinando ali sobre Judá. Por outro lado, numa tribo vizinha, uma tribo próxima, está ali os benjamitas. E também estava ali o Abner, que era comandante do exército de Saul, um homem poderosíssimo, mas que havia acabado de perder a guerra para os filisteus.
Então percebemos que Davi, depois que foi colocado rei ali sobre Judá, Davi nunca tentou tomar nada de ninguém, usurpar, né, o que era de Saul. Davi estava quieto, tranquilo ali, reinando sobre uma tribo que o fez o rei deles. Mas Davi semeou bem para chegar nessa posição. Primeiro, fora a vontade de Deus. E depois que Davi então ganha dos amalequitas, que Davi manda ali presentes, né, a riquezas para os anciãos de Judá, Davi fez uma campanha muito boa de amizade, de amor com sua própria tribo e mandou para muitas outras tribos. Mas o povo de Judá então entende, não, este é o rei que queremos sobre nós. Então a casa de Israel fica dividida agora. Davi reinando sobre uma tribo. E com a bondade do coração dele e com a consideração que ele tinha por Saul, pela casa de Saul, a fidelidade que ele tinha, ele abençoou um povo também do outro lado do Jordão, né, que é o povo de Jabes de Gileade, porque eles um dia foram defendidos por Saul, e Saul os livrou da mão de Amon, né, dos amonitas. O que acontece? Eles tinham essa gratidão por Saul. Então eles vão lá, pegam o corpo de Saul, faz uma cerimônia, jejuam e choram por 7 dias, né, a morte de Saul. Isso agradou a Davi. Davi então diz, olha, que Deus seja benevolente com vocês. Do outro lado do Jordão, que Deus tenha misericórdia de vocês, que Deus os retribua com esse ato lindo que vocês fizeram. E que eu também seja sempre fiel em reconhecer isso em vocês. Que eu use de benevolência com vocês. Contem comigo, sejam valentes. Que palavra corajosa, né, para o povo de Jabes de Gileade. Mas ele estava reinando ali. Acredito que por 5 anos e meio, reinando. Então, é o que lemos, Abner, fiel à casa de Saul. Abner vê que Davi não expandiu durante 5 anos e meio o seu reino. Davi não procurou ir fazer campanhas em outras terras, ele estava reinando ali. E segundo a Bíblia, ele estava tendo filhos ali com suas esposas. Teve um filho de cada esposa. A família de Davi crescendo. Davi prosperando ali em Judá. Mas Abner, talvez por ter jurado fidelidade à casa de Saul, ele então pega um filho de Saul que não fora à guerra. Não entendo por quê. Isbosete não foi à guerra junto com os outros 3 irmãos. Não entendo por quê ele ficou ausente da história esse tempo todo e agora ele aparece. Talvez seja porque ele era um bom líder financeiro. Talvez é porque ele era um filho da mamãe. Talvez porque ele não agradara tanto quando Saul chamou a sua própria mãe, né, a mãe de Isbosete, de prostituta, de mulher vadia. Saul um dia a acusou assim. O que acontece é que ele então, e Saul quando acusou, falou isso diretamente para Jonatas, o filho, também o irmão de Isbosete, o filho desta mulher. O que ocorre é que talvez Isbosete seja esse menino do lar, mas era o único que sobrara dos filhos de Saul. Os outros 3 morreram. Então Abner pega Isbosete, atravessa o Jordão, vai lá em Manaim, lá nas terras de Gileade. E o que faz Abner em Manaim? Ordena ali, constitui Isbosete rei. Que estratégia política de Abner é esta? Abner, para você que não sabe, era uma pessoa que talvez estivesse sido preparado pelo seu pai Ner para ser o rei de Israel, porque havia uma promessa de um rei, que Samuel iria dizer sobre um rei, ou que Samuel iria constituir alguém rei. Então estava todo Israel esperando esse momento, e talvez Abner fosse esta pessoa, filho único de Ner, né, esperando este grande momento. Tanto que quando Saul volta com a palavra de Samuel, se você já estudou comigo antes, você vai ver o Ner perguntando para Saul o que foi que Samuel disse. Talvez Ner entendesse, quem sabe é meu filho Abner, que vai ser o rei de Israel. O que ocorre então é que Abner agora é muito poderoso dentro de Israel, mas acuado pelos filisteus que houvera vencido-os na batalha.
E ele então vai silenciosamente e constitui um rei. E a Bíblia diz que ele expandiu o reinado de Isbosete, foi, considerando o rei em Jezreel, em Gileade, e Benjamim, em Efraim. Ele foi ganhando espaço, enquanto Davi estava ali reinando somente sobre Judá há 5 anos e meio, e tendo seus filhos ali. Este Abner, talvez para ir consultar, para ir passar pelas terras de Israel, ele encontra-se com Joabe no açude de Gibeon. O que acontece é que estava o exército de Joabe de um lado, os homens de Joabe de um lado, e o de Abner do outro. E então Abner propõe uma batalha. Mas Abner não queria uma guerra dos dois lados de muitos homens. Ele pede a Joabe que levante 12 homens representando Judá. E então ele levantaria 12 homens representando alguns de Benjamim, outros não de Benjamim. E estava ali o que ocorre, um confronto para provar poder. Abner queria provar que aquele que vencesse colocaria o outro à sua disposição, seria senhor sobre o outro. Joabe aceita isso. E o que acontece é que a mão de Deus, sem nenhuma palavra, nem sacerdotal, nem revelação, a mão de Deus estava atrás disso. E aqueles 12 de um lado e 12 do outro, para provocar ou para provar poder entre eles, morrem os 24. A Bíblia diz que um pega na cabeça do outro, o outro pega na cabeça do um, simultaneamente, e enfia a espada no outro, e ambos morrem. E foram a mortandade de 24 pessoas. Só que então a guerra se trava entre os outros homens. E a Bíblia diz que o povo de Joabe, os homens de Joabe, venceram os homens de Abner. E persegue os homens de Abner. E Azael, que era um dos irmãos de Joabe, eram 3 irmãos, Joabe, Abisai e Azael. Azael era muito ligeiro nas pernas e Azael prefere ir atrás de Abner, porque Abner era o comandante. Quem matasse o comandante, a esse teria louvor na sua tribo, nos seus homens. E ele vai então, e Abner olha e vê que é Azael e diz: desvia-te de mim, porque Abner tinha muitas habilidades de guerra. Azael talvez nem tanto, mas era ligeiro nas pernas. E ele não se desvia de Abner, e Abner então o fere e o mata com a ponta da espada. Isso piorou a relação. Mas por que piorou a relação? Porque Abner agora mata o irmão de Joabe. E Joabe então e Abisai, perseguindo a Abner, chega perto dele, lá no deserto de Gibeão. E o que acontece é que no deserto, então, no outeiro, Abner dá o grito: até quando você colocará os teus homens perseguindo os teus irmãos? Mas fora Abner que propora aquela batalha ali entre 12 homens de cada lado. Agora então, ele vendo que matou Azael, irmão de Joabe, e ele sabia do poderio também de Joabe, da força de Joabe, ele teme e faz uma proposta de paz ali. E Joabe diz: olha, se você não levanta a tua palavra e faz essa pergunta, nós iríamos perseguir vocês pela noite toda até o raiar do dia. Mas Joabe toca a trombeta, seus homens recuam, e a Bíblia diz que os homens, quando viram o corpo de Azael, eles pararam ali mesmo. E a Bíblia diz que eles pegam Azael e sepultam Azael no sepulcro de seu pai lá em Belém. Este pai de Azael e de Joabe devia ter sido um homem, e de Abisai, devia ter sido um homem muito bom, guerreiro, valente, considerado. Ele não aparece na história, mas eles fazem questão de colocar Azael lá no sepulcro do pai, de Azael. E acontece então é que eles andam a noite inteira e voltam a Hebrom. Por que tudo isso aconteceu? Por que esta guerra? Porque Joabe, ao contar os seus homens, ele perde 19 homens, mais Azael, o seu irmão. Do outro lado, Abner perdeu 360 homens. Isso
parte da tribo de Benjamim e parte de outros homens, que ajuntou Abner para fazer o exército ainda da casa de Saul, agora do rei Isbosete, uma terra dividida. Isbosete governando ali de Manaim. Já Davi do lado de Judá. Davi tranquilo. Davi esperando todo o momento de Deus. Davi não propôs essa guerra. Davi estava andando dentro da vontade de Deus. Não se sabe nem se Joabe deu este relatório a Davi que houve esta guerra. Não se sabe o que aconteceu depois disso, né? Com relatórios de Davi ficar triste ou alegre, porque parece que a Bíblia não concentra muito sobre isso aí, mas conta esse fato triste de uma perda entre Israel de 380 homens. Que tristeza muito grande saber que entre o povo de Israel estavam mortos ali, deixados ali, né, mortos de guerra, que nem sepultamento talvez tiveram, corpos caídos por todos os lados, irmãos brigando entre irmãos. E por que isso? Porque Abner preferiu colocar a política acima da vontade de Deus. Abner quis manter o seu poderio. Ele era o comandante ali, honrado de Saul. Abner pensou que agora ele não só era comandante, mas ele podia também ter uma posição sacerdotal para constituir um rei, coisa que só Samuel fizera ao constituir Saul e ao constituir Davi rei. Abner não aprendeu a lição anterior de Abimeleque, que se fez rei por 3 anos ali, né, no meio do povo ali, e matou seus irmãos, os filhos de Gideão, metendo a cabeça deles na pedra, para exercer um poderio sobre eles. Abner não entendeu que Saul, depois que saíra da vontade de Deus, que a vida de Saul foi tristeza, aborrecimento, angústia, sofrimento, perseguição, falta de paz. Abner não havia entendido isso. E simplesmente ele silenciosamente pensa que ele tem autoridade suficiente para ele constituir um rei sobre Israel. Abner pensou que a sua vontade estava acima da vontade de Deus. Estaria a nossa vontade acima da vontade de Deus? Meu irmão, minha irmã, vocês verão, você que estuda comigo, prejuízos tremendos no futuro próximo. Abner correndo risco. Abner agora fora totalmente do plano de Deus. E ele sabia do plano de Deus sobre a casa de Davi, sobre a casa de Jessé. Mas por que preferiu andar na contramão de Deus? Meus queridos, nós somos assim às vezes. Às vezes Deus quer falar conosco. Às vezes Deus quer nos guiar. Às vezes Deus quer aplainar os nossos passos, colocar-nos em terreno firmes, terrenos sólidos, em caminhos tranquilos, nos levar a passos verdejantes, a águas tranquilas, como diz o Salmo 23. Às vezes Deus quer ser o nosso pastor, mas o nosso ego, o egoísmo que trabalha dentro de nós, a soberba, a vontade de sucesso, nos empurra a andar na contramão de Deus, contra a vontade de Deus. Às vezes observamos a vida alheia e vemos a pessoa tendo tanto sucesso, mas esquecemos que a nossa vida é diferente da vida daquela pessoa. Às vezes tentamos copiar coisas de outros matrimônios, de outros lares, de outros casamentos, de outros pais, de outros filhos, de outros costumes, de outros hábitos. E dizemos, aquela pessoa é tão feliz e eu não. Aquela pessoa vive tão bem e eu não. E olhamos para todos os benefícios que ela tem aos nossos olhos humanos. E esquecemos que aquela pessoa às vezes não está caminhando com Deus. Que o prazer dela é nesta vida e desta vida ela vai viver prazerosamente.
mas não tem nada que a garante para um futuro eterno diante de Deus. Não tem nada que a garante de que quando chegar diante de Deus, ela poderá defender a sua fé. Ela poderá defender a sua vida nesta terra, dizendo: eu andei com o Senhor, e eu dependi do Senhor, e tudo que eu tive, tudo que eu fui, foi pela vontade do Senhor. Às vezes copiamos as pessoas erradas e esquecemos de pedir a Deus que caminhe conosco. Moisés um dia disse assim: Senhor, não se afaste de mim, não se afaste de nós, o teu povo, porque se o Senhor não for conosco, nós não iremos, nós não sairemos daqui. Ontem eu estava falando para uma americana que todas as manhãs eu oro a Deus e eu peço a Deus. Eu passo tempo de joelho, eu estudo a palavra de Deus. Eu digo: Senhor, eu vou sair agora pela porta da frente da minha casa, mas se o Senhor não for comigo, não me deixe sair. Se o Senhor não for cuidar da minha vida, não me deixe sair. Mantenha-me aqui dentro, Deus, até que eu tenha plena certeza que eu tenho o aval do Senhor e a companhia do Senhor lá fora, e que tudo que eu vá fazer lá fora, eu possa representar bem o nome do Senhor. Ontem eu passei mais ou menos meia hora conversando com esta americana e contando para ela as maravilhas de Deus na minha vida, como a minha manhã começa e como o meu dia termina. Muito bom você, meu irmão, minha irmã, poder fazer assim também. Desperta as tuas manhãs com Deus, desperta buscando a Deus. Não deixe que a tua vontade esteja acima da vontade de Deus. Coloca o teu prazer na lei do Senhor e na sua lei. Medita de dia e de noite. Ontem eu vi uma professora, uma ex-professora minha, que postou que um padre diz que onde os teus olhos, o teu coração vai, os teus pés podem chegar. Mas na verdade, não é bem assim. Você só consegue colocar os teus pés onde a vontade de Deus está. Aí você terá sucesso. Por mais que os teus pés sigam o teu coração, a Bíblia diz que enganoso é o coração. Ele pode levar os teus pés a pisar em terrenos, minados, terrenos difíceis, que a tua vida estará em jogo. Não deixe jamais que o teu coração ou a tua mente te engane. Não deixe jamais que os teus pés queiram caminhar segundo o teu coração. Se Deus estiver na tua vida, Ele mesmo colocará os teus pés onde você deve pisar. A Bíblia diz que a vereda que você tem que andar, ela é preparada por Deus e ela tem luz nela e não há trevas nela. Deus te faz caminhar dentro da visão dele, desde que a tua vontade esteja enquadrada, embasada e debaixo da vontade soberana de Deus. Abner errou muito, e Abner mais tarde irá pagar um preço muito alto por ter feito aquilo que não estava dentro da vontade de Deus. E até mesmo quem aceitou o benefício de Abner também irá sofrer danos. Não aceite nada que não venha de Deus para você. Não aceite nada sem consultar primeiro a Deus e dizer: Senhor, eu devo aceitar ou não esta posição, esta oferta. Isto é para mim ou não, Senhor? Fale com Deus, ande com Deus, ame a Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará por você. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Ainda em meditação na palavra de Deus, eu me despeço de você com um abraço meu, pastor Riva Martins. Deus te abençoe e abençoe a tua família em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus te abençoe e te guarde, no nome de Jesus.